no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Deputados federais e senadores dão um nó e encontram mais um caminho para pressionar o governo federal a liberar recursos das emendas parlamentares. Um projeto de resolução aprovado na última terça-feira libera o uso do dinheiro das emendas para o pagamento de salários da área da saúde. Com redação com informações agora do Carlos Silva. O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira um projeto de resolução que permite o uso de recursos das emendas parlamentares para o pagamento de salários de profissionais da saúde. Com essa mudança, os deputados federais e senadores tentam agilizar a liberação dos recursos das emendas parlamentares. A vinculação dessas verbas para o pagamento de salários na área da saúde atende a uma reivindicação dos prefeitos e representa, ao mesmo tempo, mais pressão para o governo federal acelerar a liberação do dinheiro de emendas de comissão e de bancada. A decisão do Congresso Nacional contraria o entendimento do Tribunal de Contas da União, TCU, que considera inapropriado o uso desse tipo de emenda para pagamento de pessoal devido à sua natureza temporária. Os deputados federais e senadores buscam canais para ampliar a pressão para destravar os recursos das emendas parlamentares. Em 2025, serão 42 bilhões e 800 milhões de reais destinados a emendas parlamentares, mas até o mês de maio, menos de 20% do volume dessas verbas tinham sido transferidos para os municípios, o que tem gerado irritação entre líderes partidários. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. A última frase nesse texto do Carlos Silva, jornalista Beto Almeida, deixa múltiplas interpretações para o nível de insatisfação dos deputados federais e senadores com uma pauta de votações nesta semana que gerou irritação para o Palácio do Planalto. Quando o Carlos Silva diz menos de 20% do volume total de emendas parlamentares deste ano foram liberadas até o final de maio, ou seja, pouco mais de 5 bilhões de reais. Os deputados federais e senadores deram esse nó, Beto, vinculando os recursos das emendas parlamentares de comissão e das lideranças partidárias para o uso desses recursos também no pagamento de salários dos profissionais da área da saúde. Isso significa dizer, Beto, na verdade, que na hora que faltar dinheiro para, por exemplo, essa rubrica salarial, os prefeitos poderão dizer o seguinte: olha, não houve liberação por parte do governo federal e aí tem o jogo de pressão para esse dinheiro, tanto o dinheiro dos recursos das emendas parlamentares para outras obras, misturado com esse dinheiro destinado aos salários de profissionais da área de saúde, para essas verbas chegarem com mais fluidez, com mais rapidez, com mais agilidade nos municípios. Beto, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Uma ótima sexta-feira. É exatamente isso, viu, Luzenor? Olha só, nós estamos tratando aqui de um projeto de resolução do Congresso Nacional. O que isso significa na prática? Que isso daí, essa decisão, não precisa passar agora por uma sanção presidencial, ou seja, se o presidente Lula concorda ou não. É um projeto de resolução do Congresso. E aí sim, ele pode até ser questionado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, pelo TCU, que são contra, por exemplo, essa vinculação de emendas, de verbas de emenda, para pagar salários, seja aposentados, ou seja, quem está na ativa no serviço público. Porque o que isso significa na prática, Luciano? Um verdadeiro socorro financeiro para os municípios e também para os estados que estejam em dificuldade ou que venham a enfrentar dificuldades no pagamento salarial da sua folha de pessoal. Agora, aí é um entendimento que, inclusive, o Supremo diz que isso contraria a própria Constituição Federal. Não dá. Então, numa tacada só, essa resolução ela faz o quê? Uma pressão sobre o governo para a liberação de emendas parlamentares, como você disse, são aquelas chamadas as verbas oriundas das emendas de comissão e das emendas de bancada. São essas duas emendas, porque aí, no caso, elas vão, por exemplo,
no entendimento de que ali são verbas discricionárias. O que a gente está entendendo por verbas discricionárias? Aquelas verbas, que, por exemplo, já estão previstas dentro do orçamento de um determinado ministério. Aí está lá, aí o deputado apresentou, ou a bancada apresentou uma emenda que, vamos citar, Ministério da Integração Regional. Então, aquela emenda, nesse caso, poderia ser usada, inclusive, para o pagamento de salário de pessoal em prefeituras e também nos estados. A outra coisa que tem impacto dentro dessa mesma resolução que foi aprovada é que também está aumentado o valor do fundo partidário em mais 164 milhões e 800 mil reais, Luzeno. Eu estou falando do fundo partidário. É aquele fundo que é feito exatamente para bancar as atividades dos partidos. Então, todos os anos, os partidos recebem um valor para bancar suas atividades. E nessa resolução também foi aprovada isso, tá? O que isso implica dizer o seguinte: hoje, por exemplo, o fundo partidário anual é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ele vai ser acrescido desse valor de quase 165 milhões de reais para bancar os partidos políticos. Eu estou tentando intervir, mas o Beto Almeida não está me escutando. É isso, Marcos Furlan? Eu não estava te ouvindo, sim, mas pode falar. Só uma observação. Quando você fala aí sobre esse dinheiro para a saúde, para os profissionais da área de saúde, as regras atuais determinam que ao menos 50% do valor das emendas parlamentares sejam aplicadas em ações e serviços públicos de saúde, mas veda a utilização dessas verbas para o custeio de folhas de pagamento de servidores. Apenas acrescentar esse dado que você tinha feito referência com mais profundidade sobre essa mudança, esse nó, esse jogo de pressão que o Congresso Nacional exerce sobre o Executivo. Agora, ainda em relação a essas emendas parlamentares, o grau de insatisfação dos deputados federais, senadores, é muito grande, jornalista Beto Almeida. E aqui eu acabo de receber a informação que, por exemplo, Beto, após o jogo de pressões, o governo federal promete liberar pelo menos 2 bilhões de reais em emendas parlamentares até o final deste mês de junho, ou seja, antecedendo o início de recesso parlamentar de julho. Nós teremos alguns dias de recesso, o governo sinaliza aí com uma paz, com uma trégua, né? E aí acalma todo mundo. Quando a gente fala de emendas parlamentares, é bom deixar explicado também, Beto, que a gente não está demonizando essa verba que vem para os municípios através de emendas parlamentares. Pelo contrário, a emenda é importante, o que a gente sempre questiona é a má utilização dos recursos ou a falta de transparência na transferência desse dinheiro para os municípios. É exatamente isso, Luciano, exatamente isso. As emendas cumprem um papel importante, elas ajudam, por exemplo, a democratizar o acesso do dinheiro por pequenos municípios, por prefeituras que não têm tanto poder de influência junto à bancada nacional, mas que tem lá um representante. O grande problema que se vê hoje é exatamente esse poder que foi inflado, vamos dizer assim, em relação ao Congresso, que ele tem hoje o domínio sobre parte importante do orçamento, mas ao mesmo tempo, Luciano, esse orçamento não tem a devida clareza, não tem a devida transparência na forma como esse dinheiro é enviado e principalmente do modo como ele vai ser utilizado no município. Ou seja, não há clareza na prestação, inclusive, de contas. Essa é a questão. No mais, os parlamentares cumprem. É o que eles têm que fazer mesmo, que é exatamente fazer a defesa dos seus colégios eleitorais, sentados no Congresso Nacional. Tudo aí se resume agora a esse entendimento que ainda não chegou a um consenso entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Ao longo desta semana, jornalista Beto Almeida, nós tivemos muita movimentação, tanto nos bastidores políticos quanto no plenário do Congresso Nacional, porque tivemos sessão conjunta nessa semana e houve avanço também em determinadas pautas. Por exemplo, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que cria uma linha de crédito para mototaxistas comprarem veículos novos e seminovos. A proposta inclui os profissionais autônomos e informais na linha de crédito especial já existentes para taxistas. A medida incorpora os mototaxistas no programa de crédito facilitado para taxistas, que tem como público microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas. Para ter acesso
a esse projeto que foi apresentado pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, é necessário que o prestador de serviço, a pequena empresa, tenha receita anual bruta entre R$81 mil, no caso de microempreendedor individual, até R$300 mil de micro e pequenas empresas. Esse projeto, Beto, vai ao encontro do que o governo federal está planejando para criar uma linha de crédito direcionada aos mototaxistas, aos motociclistas que trabalham com aplicativos e que poderão ter crédito facilitado para renovação da frota, compra de novas motos. Atende, Luciano, aos dois interesses. No caso aí do Amazonas, porque lá de Manaus, e tem inclusive a Zona Francisca, por exemplo, empresas de montagem de motos, e claro que isso vai levar mais divisa, mais recursos para o Amazonas. E atende também ao interesse do próprio governo federal, que já vinha trabalhando paralelamente nessa linha, ou seja, de criar um subsídio, uma forma de incentivar os entregadores de motos, os mototaxistas, de entrarem com um pedido de financiamento de um veículo que seja com juros, logicamente, mais acessíveis. Isso, claro, a gente está olhando também para essa decisão do governo, porque ele quer melhorar, inclusive, o acesso, a condição, a forma de parcela considerável, Luciano, desse pessoal que é, em tese, muito ligado ao PL e ao pessoal da direita. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, eu converso com o jornalista Beto Almeida sobre um estudo da FEComércio de São Paulo que aponta para a necessidade de mudanças nas regras para a concessão de aposentadorias e pensões. É uma nova reforma previdenciária que está a caminho. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.